Esquizofrenóias no ar, estou com ele, Guilherme Felitti. Nós tivemos alguns problemas técnicos, estamos aqui de volta porque a nossa produção, parabéns produção, que competência. Guilherme, Olá. Você me disse que é um ex-jornalista e eu já entendi que existe ex-jornalista porque todo mundo que eu conheço que é ex-jornalista continua sendo da comunicação. Sim. Mas agora você foi pra tecnologia, você foi pro futuro. Eu fui pro futuro mais ou menos, né? Mas tudo bem. Eu saí da comunicação, eu fui jornalista durante 13 anos de redação, eu tinha uma coluna na CBN, eu escrevia sobre tecnologia, sobre negócios, mas eu já não estava com a mesma pegada, o mesmo tesão. Daí, em dezembro de 2016, eu fui demitido para o meu grandíssimo alívio e Ganhou virei um belo FGTS? um bom FGTS. E Deu daí... aquela entrada no apartamento? Não dei entrada no apartamento. Eu tirei um gostoso 6 meses de sabático para pensar o que eu ia fazer na vida, e daí eu virei programador. Eu Ele saí da fez parte o caminho de de comunicação. Santiago de Compostela e depois ele virou programador, basicamente. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, perdi 8 unhas do meu pé. Você fez mesmo? Não fiz, Ah, tá. mentira. Pelo amor de Deus. Jamais conseguiria fazer esse tipo de coisa. Ah. Mas você é biker. Eu sou biker. Faria pedalando com o maior gosto do mundo. Guilherme, você teve um câncer. Eu tive um câncer. Guilherme, um dia um amigo meu falou uma coisa que... Porque eu falei, não lembro a situação, eu falei assim, fulana de tal, ela venceu o câncer. Daí ele olhou pra mim e falou, ele é jornalista também, ele falou, Amanda, como assim venceu um câncer? A pessoa que não é curada, que não se cura, ela é fraca, ela é uma perdedora. Daí eu fiquei muito encafifada com essa terminologia, com essa expressão, vencer um câncer. É verdade, tem um monte de gente que não elimina o câncer, extingue o câncer, e a gente... E morre. E essa pessoa considerada uma perdedora, foi aí que eu comecei a pensar muito sobre câncer. Normalmente eu penso muito sobre câncer porque eu sou hipocondríaca. Daí você acha que qualquer coisa que você tem é um tumor no Logicamente, fundo da sua cabeça. Se tiver um volume maior, certeza que é cerebral, e a gente vai trabalhando com possibilidades. Você teve um câncer... E você tem um texto seu que começa falando assim, estava com uma coceira no saco, nananana. Exato, porque o meu câncer foi de testículo. Câncer na bola. Até o dia anterior da fatídica coceira, você sentia alguma coisa? Não sentia nada. Tava tudo absolutamente normal. Foi um passo de mágica? Foi um passo de mágica. Foi simplesmente como eu tava deitado na cama, lendo, minha ex-mulher tava do meu lado, e... Não tem jeito bonito de explicar isso. Eu começo o texto falando isso, deu uma vontade de coçar o saco, assim como existem vontades de coçar o saco. Mas não foi uma coceira diferente. Olha só pra onde está indo. Vamos classificar a coceira no saco. Não foi uma coceira, foi uma coceira normal. Foi uma coceira como qualquer outra coceira no saco. De repente falou, a textura estava diferente. Falou, eu preciso coçar o saco enquanto estava lendo. Gente. Uma mão segura o livro, outra mão vai coçar o saco. Como de fato você precisa continuar a sua vida enquanto você coça o seu saco. Logicamente. Ou sua virilha, ou qualquer inclusive outra tem pessoas coisa. que coçam o saco e deixam a gente constrangida, porque não é uma coisa que você quer participar. Exato. E daí eu percebi que a superfície do testículo direito estava lisa. Tá. E todo mundo que tem um testículo ou já tocou o testículo alheio sabe que... não é muito... É verdade, é meio rugoso. Exatamente. A superfície do testículo saudável é meio rugoso, é meio cheio das entranhas, tá. Tá. E... Que horror. E daí eu falei, puta, tá estranho isso aqui, né? Minha ex-mulher tava junto, eu falei, tá estranho. Dá uma olhadinha. Bom, tá estranho mesmo. E daí eu falei, tá bom, vou ver isso amanhã. Dormi tranquilamente. Mas você já pensou, vou ao médico? Vou ao médico, sim. Mas daí eu falei, puta, isso era uma quarta-feira à noite. Eu falei, puta, quinta-feira, eu ainda era jornalista, eu tava fechando uma pauta. Eu falei, puta, eu tenho muita coisa pra fazer, eu preciso, não posso faltar ao trabalho amanhã. Então eu fui trabalhar no dia seguinte, normalmente. Cheguei em casa no fim do dia, eu lembrei, falei, porra, tô com o testículo tá um pouco escroto. E daí eu fui ver no Google, quando você coloca lá testículo liso e duro, os primeiros 130 resultados do Google. Você que é um cara dos dados. É de câncer de testículo. Você já tinha essa coisa da programação, da informação? Eu tinha um pouquinho ainda, mas eu não achava que eu ia virar... Que a análise de dados ia virar minha profissão, que eu ia virar programador. E daí você leu e desesperou. Mas você desesperou como eu me desespero, ou qualquer outra pessoa se desespera e coloca, tipo, sei lá, dor de cabeça do lado esquerdo, sei lá, em algum momento vai aparecer tumor no cérebro. Você, Sim. tipo assim, quando leu câncer, você falou assim,
tudo é câncer, que é o Google, ou não? Existia uma espécie de margem de erro pra mim, no seguinte sentido que, putz, se eu vou ter uma dor de cabeça, é óbvio que você pode ter uma paranoia, você vai botar no Google, você vai ter todas as doenças ocidentais e orientais do planeta. Só que aí a gente tava falando de uma coisa concreta, e é uma coisa que não é tão comum, assim. Dor de cabeça todo mundo tem. Se você dorme meio mal numa noite, você vai ter uma dor de cabeça por uma tensão muscular. Agora, o seu testículo tá inchado e liso, e não ter nenhuma outra coisa que não fosse conteúdo sobre câncer, aí deu uma angustiada. E daí eu mandei uma mensagem pro meu ex-chefe, falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Daí a primeira coisa que eu pensei é, eu vou numa Mas você já clínica. sentiu naquele momento, estou com câncer, minha vida acabou. Cara, o que eu pensei me deu uma angústia, me deu um desespero. Falei, cara, eu preciso ver isso urgentemente, eu não vou trabalhar amanhã, vou acordar amanhã e vou direto pro médico. Porque eu já tinha ido no urologista que é do lado da minha casa. Falei, bom, amanhã eu acordo e vou ligar para esse urologista e marcar uma consulta. Ainda não, assim, eu tava angustiado, mas não tava no nível cacete. Pode falar palavra Claro, aqui, né? lógico. Caralho, eu vou levantar, tirar a roupa agora, botar uma roupa e vou pro hospital. Não tava nesse nível. Mas eu sabia que precisava fazer alguma coisa. E daí no dia seguinte eu tentei ligar pro negócio. Eu não consigo, eu já morri nesse meio. Calma. Tentei ligar pro urologista. E sua ex-mulher, você contou pra ela? Contei. Tipo, Ela pode sabia o que estava acontecendo. Não, mas não tava acontecendo nada. Era o Google. Não, mas eu falei pra ela, falei, ó, aqui tem 130 resultados que é câncer de testículo. Ela falou, bom, é bom ver. Eu falei, bom, sim, é bom ver. Mas você sentiu um medo? Não, medo tem. E dela? Como ela te tratou? Ela te tratou assim com pena? Ela, tipo, ficou assustada? A minha ex-mulher me tratou com o maior amor e carinho do mundo durante todo o processo. Assim, da descoberta, daquela coçada de saco inicial, ao tratamento final, ao dia que eu fui lá e tive a segunda alta, que é a alta mais importante no caso do meu câncer. Ela estava realmente do lado. Mas não teve... Não, se essa pergunta é, putz, você ficou com medo dela te abandonar? Não fiquei com medo dela me abandonar. E daí eu acordei no dia seguinte, o lugar que tinha um urologista lá, o urologista que eu ia antes, não tinha horário, só tinha horário para daqui a 2 meses, daí eu lembrei, porra, eu já fui no Hospital do Câncer, no AC Camargo, fazer uns outros exames. Você é frio? Por quê? Eu que sou uma pessoa apavorada, eu tenho medo do Hospital do Câncer. Cara, o Hospital do Câncer é um hub de pesquisa da América Latina. Eu acredito, se tem um lugar mas bom, eu tenho medo de doença, se tem um lugar bom para tratar um câncer em São Paulo, mas é o você Hospital não do Câncer, tinha o papel escrito, você tem câncer. Mas tinha uma suspeita. Então, mas não tem um processo, eu entendo seu ponto. Uma coisa de negação? Tipo, eu tô me colocando no seu lugar. Eu faria completamente diferente. Eu entendo o que você tá me falando, porque foi exatamente a postura do meu pai. Tá. Então, tipo, eu acordei e o urologista não tinha horário. Eu falei, tá bom, vou pro AC Camargo, Hospital do Câncer. Tranquilo, relaxadíssimo. E daí eu tava mandando mensagem, falei, ó, pai, tô indo aqui no hospital e tal, tem uma coisa estranha no testículo. Você nunca quis... A gente sempre vê na TV, né, que as pessoas escondem até o final, porque querem proteger a família. Você não quis proteger ninguém. Eu acho isso uma maior loucura do planeta, Amanda. Tipo, você quer proteger a sua família com câncer comendo as suas vísceras. Não faz o menor sentido. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas morrem de medo do câncer? Porque as pessoas acham ainda, em 2019, que você ter um câncer é um atestado de morte? Que você vai descobrir um câncer aqui no meio da sua tripa, que você fala, puta, acabou, preciso começar a costurar minha vida, porque eu sei que daqui a 2 meses eu vou morrer. Tem que pedir perdão pra todo mundo, sabe essas coisas? Ou então mandar todo mundo tomar no cu. Depende qual é o caminho que você quer tomar na sua vida. Acho que ainda existe muito esse pânico da galera. Um puta pânico que é... Porque assim, tem um peso. Ele é meio justificado. Um caso de um amigo que ele teve uma trombose, ele viaja pelo mundo, ele viaja com banda, e ele teve uma trombose, e ele é português, ele foi pra cidade dele, e ele descobriu que ele tinha um câncer no testículo também. Sério? Quantos anos? 35. 35, é a idade. E já estava em metástase. Ele não morreu. Spoiler, não morreu. Não morreu, tá ótimo. Não morreu. Vem aqui em casa semana que vem, vai voltar pro Brasil, etc. Mas, quando eu recebi essa notícia... Você falou, cara, fudeu, morreu. Eu comecei a ver passagem pra Portugal, porque eu não queria que ele morresse sem dar tchau, sabe? Porque daí você começa a, tipo, pensar, cara, mas ele era estreed, ele nunca usou nada, e daí, meu Deus, agora ele tá com câncer, daí, sei lá, tipo, ele sumiu das redes sociais,
E daí um dia ele me chamou no WhatsApp, eu chamei ele no WhatsApp. Falei, ei, Rafa, como é que você tá? Ele me mandou uma foto. Ele de boinha. Não, ele era redondo, gordaça. Ele tava chupado. Daí eu, tipo assim, meu Deus! Aquilo, tipo, o cara morreu pra mim. Daí eu já encaminhei pra um amigo nosso e falei, Tuti, a gente precisa ver o Rafa. Porque a gente é amigo dele. E daí e eu fui até um pouco. Não sei se. É que eu fui muito eufórica. Ele não tinha mandado foto pra ninguém. Eu acho que ele mandou pra mim porque eu sou mulher. Então eu teria um pouco mais. Não ficaria tão chocada. Ou sei lá o que ele pensou. Daí o meu outro amigo ficou muito assustado, etc. Ok, ele já tirou tudo, tá tudo bem. E ele hoje. Ele responde melhor ao tratamento fumando maconha. E ele nunca usou droga. Então é muito louco. Você vê o cara. Então ele fuma agora por tá fumando... prescrição médica. Exatamente. Daqui ele tem um problema no Brasil, porque ele às vezes mora no Brasil. E tem uma lista de pessoas para se tratar com cannabis. Ele é o último, porque ele é gringo. A prioridade... O gringo é a última prioridade. Então ele tá na fila. Tem uma fila. Diz que a fila rola super bem. Só que se você é gringo... Ainda não existe isso. Então vamos aí nessa brecha. Ele tá bem? Ele teve alta? Sim, só que, tipo, ele tem que fazer exames periódicos. Ótimo. Esse é o processo. Mas, então, esse foi o caso de câncer mais perto da minha vida. Você falando isso, tipo, falei, eu não sei o que fazer. Eu não teria a frieza de ir ao hospital do câncer. Daí você foi lá, no texto tá escrito que você... Naquele momento que você chega, você vê umas pessoas realmente com câncer, sabe? Aquele câncer... Então, realmente mal, mas ainda não é o momento que cai a ficha. O momento que cai a ficha é um pouco adiante. Tá. Lá ainda é tipo o exame. Você fez o exame. Eu chego no Mas pronto-socorro... pra fazer o exame, você chega, tipo, igual no pronto-socorro, tô com dor de garganta, O que você tem? Cara, eu acho que tem alguma coisa errada no meu testículo. Tá bom, pega uma senha. Cadê o controle? Cadê a carteirinha do convênio? Senta aí, fica vendo bem-estar e faz uma Bernardes e daqui a pouco a gente espera. E aquilo ali, pra mim, já é sentença de morte, gente. Não, mas daí foi tranquilo, porque daí, no fim das contas, os caras fizeram um ultrassom do meu testículo e eles viram que tinha uma massa que estava ocupando metade do testículo. A massa, tecnicamente, em algum momento, diz o meu médico, em algum momento da minha gestação... Pelo encravou. Não, é bem mais complicado que isso. Eu sou gêmeo, tá? Então, em algum momento, eu tava no útero da minha mãe com a minha irmã, uma célula sofreu uma mutação, começou a se dividir, a se copiar enlouquecidamente, e aquilo foi aumentando e criando uma massinha no centro do testículo. Durante anos ele ficou lá, progredindo, copiando, até que teve um certo momento que chegou na superfície. Então ele estava há anos e anos crescendo isso daí, e eu só consegui ver por quê? Porque ele chegou na superfície, a hora que eu fui coçar o saco, eu percebi que o negócio, ele não estava mais rugoso, a superfície do testículo. E daí eu fui mandando mensagem pro meu pai, falou, tô aqui e tal. Ele falou, pô, mas onde é que você foi? Eu falei, eu tô aqui no AC Camargo, no Hospital do Câncer. E ele ficou putaço que eu tinha ido. Mais ou menos que nem a mentalidade é a mesma que a sua. Que é tipo, cara, mas por que você foi no Hospital do Câncer? Como se o fato de eu ter ido ao Hospital do Câncer significava que eu ia ter um câncer em mim. Se eu tivesse, sei lá, no Hospital da Gonorreia, eu ia pegar uma gonorreia, claro! Entendeu? O que não tem o menor sentido, mas é uma reação muito humana, até meio animal, assim, nesse aspecto, do tipo, cara, eu não quero ter essa porra de maneira nenhuma. O que acaba atrelando a outra coisa, que eu vou falar do brasileiro, porque eu também não tenho a menor ideia do gringo, se funciona mais ou menos a mesma coisa, mas o brasileiro tem um cagaço gigantesco do câncer. Assim, porque quando... Pelo menos, você não fala. A gente tá falando câncer aqui em voz alta. Acho que 700 milhões de pessoas que estão ouvindo isso, que é uma audiência absurda. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo não, mas alguém vai falar, gente, não fala alto. Não porque falar, assim como depressão, é uma coisa... ela tá deprimida. Ela tentou se matar. Você não pode falar câncer porque atrai. Você vai falar câncer, em algum momento... A geração da minha avó era assim. Minha avó falou isso pra mim. Minha avó falou assim, não pode chamar, tem que chamar o grande C. Pode chamar o câncer, que é o nome do texto que eu escrevi, o grande C. O que, de novo, é uma puta de uma bobagem. E desde que eu passei por esse processo, escrevi sobre isso, a minha postura é claramente o contrário. A gente precisa falar sobre isso para tirar algumas falsas impressões sobre o que é o câncer e o que não é o câncer. O câncer mata, o câncer está crescendo, o câncer é uma doença desgraçada, mas entre 80% e 90% dos tumores que as pessoas têm são facilmente tratáveis se pegos no começo e tratados seguindo o protocolo convencional, tá?
isso aí pode ter sido um pouco grego para as pessoas, então acho que tem Tá. uma explicação meio técnica que é o seguinte. O Drauzio Varela fala uma frase excelente que é: câncer é um mesmo nome dado para dezenas de doenças diferentes. O mecanismo dessas doenças é o mesmo, que é a célula, no certo momento, a gente nasce como uma célula só, né, no Aham. útero da nossa mãe depois da fecundação, e daí essa célula vai se multiplicando, vai se copiando enlouquecidamente até que a gente ganhe o tamanho que a gente tem quando a gente sai da vagina da nossa mãe. A gente vai crescendo, vai ganhando corpo, vai ganhando cabelo, vai ganhando tamanho, e daí essas células continuam se multiplicando. Nesse processo de cópia da célula, de vez em quando rolam umas mutações em alguns genes específicos. Então, quando rolam mutações nos genes que controlam a capacidade da célula de se copiar, de se reproduzir, aí você tem o nascimento de um tumor. Porque o câncer é basicamente isso, uma célula que fica É um rebelde bizil. e começa a se multiplicar enlouquecidamente. E ainda não é tão simples assim, porque toda célula tem pelo menos 3 mecanismos que você precisa ter um gene com mutação para esse processo começar. Se você só tem um gene que fez a mutação, não quer dizer necessariamente que aquilo vai virar um câncer. E no seu caso, ele era benigno. O que difere? O que é benigno? O que é maligno? Porque quando você fala câncer, pra mim já é tudo maligno. Cara, não é nada As bom. pessoas têm... O que é benigno? Faz algum bem pro corpo? Câncer benigno ou maligno, na grande maioria das vezes, você precisa tirar de todo jeito. O brasileiro também tem uma fixação com os termos maligno e benigno, sabe? Como se fosse, é câncer benigno, então eu posso ficar tranquilo. Câncer benigno, você vai ter que tirar do mesmo jeito. Porque o negócio vai crescer dentro de você, lá. Ter quimioterapia do mesmo jeito. Depois que eu passei por esse processo, eu parei de me preocupar se é maligno ou benigno e passei a ver, primeiro, qual é o tipo do câncer e, segundo, qual é o estágio que aquele câncer está. De novo, isso pode parecer meio grego para as pessoas, mas é o seguinte, todo câncer tem tipos específicos de câncer. Então, vamos falar do meu, câncer de testículo. O câncer de testículo mais comum, que foi o que eu tive, chama seminoma, que dá em 80% dos homens que têm esse câncer específico. É o mais popular e ele sente muito a quimioterapia. Então, no meu caso específico, estava tão no começo que só tirar o testículo foi suficiente para eu ter alta. Só que vamos dizer, por exemplo, seu amigo teve que tirar provavelmente o testículo e fazer ciclos de quimioterapia. Uhum. O bom da história é que esse, provavelmente, se for seminoma, o tumor do seu amigo, o tumor sente muito, ele é muito... Eu esqueci a palavra agora, mas se você vai colocar a quimioterapia dentro do corpo, ele vai apanhar pra cacete, a quimioterapia vai resolver aquilo, tranquilamente. Só que o seminoma não é o único câncer de testículo que existe. Existem outros mais 2 ou 3. Pergunta burra. Posso ter dois tipos ao mesmo tempo? Isso é uma pergunta excelente. Eu acho que estatisticamente é possível, mas... Pouquíssimo. Mas muito difícil. Porque um pedacinho pode ser matável no sentido de quimioterapia, e um pedacinho... Boa pergunta, Amanda. Eu acho melhor a gente conversar com um oncologista para ver isso. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Existem tumores que são muito mais complexos do que esse do seminoma. O seminoma é um tipo de célula só. Tem um câncer que, se você quiser ficar com um pouco de medo, você pode procurar, que chama teratoma. O teratoma é feito de uma célula específica que vira dente, que vira unha, que vira cabelo. Então, quando você tira um teratoma de dentro de uma pessoa, você vai abrir, tem dente, unha, cabelo... não. É coisa de ficção científica, assim. E bota no Google... Se você tiver não faz isso, gente. Se você tiver com estômago, se você não almoçou, jantou, tomou café, bota no Google teratoma pra você ver. É curioso. Enfim, essa é uma das primeiras coisas que você precisa ver. Qual que é o tipo do tumor? E a segunda coisa que você precisa ver é qual é o estágio daquele tumor. Porque daí, estágio que a gente tem estágio 0, o tumor tá só no lugar onde ele começou. No meu caso, ele tava só no saco, tá? Estágio 1, ele tá nos lugares que estão colados ao órgão. Estágio 0 é que você falou, quando você saiu... Local. Quando você saiu da sua mãe, lá, não sei o que, separação da tua irmã, daí teve um negocinho no saco. É isso. Ele não tava em outra parte do corpo, é isso. Ele nunca saiu. A sua divisão de célula, ou a sua multiplicação foi no saco.
Foi no saco, porque Então, o seu realmente é eu muito tirei antes. Tá. E Se eu poderia ir desse pra mais outra... tempo. Ah! Se eu desse mais tempo, se ele Aham. continuasse se reproduzindo, aí eu acho que talvez o saco não é o melhor exemplo, porque afinal de contas o saco está um pouco isolado do corpo humano, né? Vamos pensar, Sim. por exemplo, um câncer de estômago, tá? O câncer de estômago, se cresce muito, as células saem da parede do estômago e vão para os órgãos ao redor. Eu não sei qual é o estágio 1 do câncer de estômago. Tá. Mas a mesma coisa funciona com câncer de fígado, com câncer de pâncreas. E daí, depois que atinge o próximo, a região ao redor, assim, o próximo órgão do lado, existe o tumor, ele começa a viajar na corrente e vai se prender em outro lugar mais distante que não é. Então, por exemplo, o cara que mais conhecido da história que teve câncer de testículo, igual o meu, é o Lance Armstrong, aquele cara da bicicleta. Então, há 10 anos, todo mundo usava uma porra de uma pulseirinha amarela por causa da porra do Lance Armstrong, porque ele descobriu que o testículo dele estava do tamanho de uma laranja. E eu não consigo imaginar como é que um cara que Um pedala, belo dia. ele fala assim, nossa, não percebi que meu testículo está do tamanho de uma laranja. Mas enfim, E ele pedala, né? e pedala. Ele utiliza. E daí ele só descobriu quando o câncer estava no cérebro, que é o Misericórdia, estágio final de Jeová. metástase. Sério? Estágio final de metástase do câncer de testículo. E é a ele cabeça. sobreviveu? Ele fez um tratamento que era novo na época, não só sobreviveu, como voltou e ganhou, acho que 3 ou 4 voltas da França. Mas foi ele Dopado que pra caiu no cacete. doping? Porque ele pede Dopado desculpa pra pra Oprah. cacete. Eu vou falar o spoiler dessa série. Ele chega na Oprah, tem aquele vídeo maravilhoso que colocaram a música do Esse Radiohead. documentário é muito bom. Então, por favor... Então, que ele filtrava o sangue, não é esse? Ele filtrava o sangue, ele tinha as pessoas ao redor dele, os competidores ao redor dele, tipo, meio que davam o sangue, tiravam o próprio sangue pra dar pra ele, pra despistar o doping. No fim das contas, ele foi um pego, mas a investigação mostrou que ele não era o único, né? Quase todo mundo no circuito de ciclismo global, naquela época, se dopava pra caralho. Enfim. E daí, o Lance Armstrong descobriu que estava perto da cabeça, que estava dentro do cérebro, e sobreviveu. Nossa, eu não tenho estrutura emocional. Cara, você tem estrutura emocional. Espero que sim, porque Você um dia eu tem vou ter. estrutura emocional. Ai, a pessoa- Todo mundo tem estrutura emocional pra esse bagulho, cara. Todo Tá, mundo. daí você foi mandando mensagem pro seu pai, tá Mandei mensagem lá. pro meu pai. Seu pai falou, você tá louco, não sei o quê. Porque entrar no hospital do câncer já é um atestado que você possui um câncer ou quer Não possuir. necessariamente. Você Ou pode sei estar com lá, tosse. tem uma coisa, energia negativa, aquela coisa, né? Da sua avó, o grande C. E daí você fez o exame. E daí, na hora, aquele mocinho lá que tava no ultrassom passando um mouse com gelo, Com gel na minha bola. na sua bola, ele já viu na tela e você falou, moço, porque eu já falo, moça, tem uma anomalia? Não, a médica que fez isso, ela falou assim, olha, Guilherme, tem uma massa ocupando metade do seu testículo direito, você... Na hora. Pode ser câncer, pode ser nada. Então, é melhor você voltar semana que vem e fazer uma consulta aqui com o médico, beleza? Beleza. Aí meu pai Essa saiu de semana, lá, o eu que tava aconteceu tranquilo. na sua semana? Eu tava tranquilo. Você Eu fez saí- um jantar de... Não, eu saí... Fiz... Que maldade. Desculpa! Eu saí com meu pai, a gente foi jantar num restaurante E japonês. ele te tratou diferente? Não, ele tratou do mesmo jeito. Assim, Gente, que família maravilhosa, porque se você sabia, todo mundo já tava aqui, ó, fazendo a minha missa de 7 dias. Vai nessa. Tudo, já tava Vai aqui, nessa. ó. E daí a gente jantou super bem, e daí marcou pro outro dia, pra semana seguinte, isso era uma sexta-feira, daí na quarta-feira eu voltei lá, e daí eu encontrei o meu médico, Dr. Bruno Benigno, o que eu achei uma ironia desgraçada, Que maravilhoso. mas eu falei, bom, é um bom sinal. Que Esse cara de uma Benigno é um bom maravilhoso. sinal. E ele falou, ó, Guilherme, é o seguinte, você tem uma massa no seu testículo, o protocolo que a gente usa, como o testículo é um sistema redundante, quer dizer o quê? Você tira o outro trabalha normalmente e assume as funções, como é o caso de rim, como é o caso de pulmão, a gente nem vai fazer biópsia. A gente só vai fazer biópsia depois de tirar. Então a gente já vai marcar agora a cirurgia remoção da pra sua você bola tirar. esquerda. Tá bom? Tá bom. Beleza. E daí eu assustei, eu dei uma assustada. Porque nesse momento no texto que você percebe, que tem um momento que você fala assim, daí eu vi uma senhora com câncer. Ainda não tinha isso. não tem. A hora que ele fala pra mim, ele fala assim, olha, Guilherme, só pra te acalmar um pouco, assim, o câncer de testículo é o cujo tratamento mais avançou nos últimos 10 anos. Se eu fosse escolher ter um câncer, seria esse. E daí eu falei pra ele, tá bom, Porra, doutor então troca Bruno. comigo. E daí ele ignorou e seguiu. Ele sorriu?
Ah, ele deu uma risadinha e continuou e tal. Grande Bruno Benigno, né? Também ouvi Mas desse assim, programa. ele é ótimo, gosto muito dele, cara. E daí foi isso. Daí a gente saiu de lá, só que daí o clima bom que tava na semana anterior não tava mais. Aí teve um clima de, caralho, Luto. vou fazer uma cirurgia de câncer. Vou fazer uma cirurgia de câncer. E daí a vida virou exame, né? Virou só exame. Aí cheguei pro meu chefe e falei, ó, bicho, acabou. Eu vou ter que me afastar, tem uma suspeita de câncer. Ele falou, puta, não tem problema nenhum, você pode se afastar e a gente mata no peito aqui. Mandei os documentos lá para o RH, precisava fazer um afastamento, e daí entrei na parte de exames. E aí, na parte de exames, foi o momento que eu me liguei que eu tava com câncer, assim, porque... Eu ia fazer uma piada muito infeliz. Por favor, faça. Você entrou no mundo do câncer. Eu entrei no mundo do câncer. E não saí desde então. Quer dizer, agora eu Tem quantos eu anos mudo isso? entre os negócios. 2015, mês que vem eu faço 5 anos que é alta definitiva. Daí é a final. Alta definitiva. Eu era jornalista, então, como jornalista, eu sempre me colocava na posição de eu não pertenço a esse ambiente, sabe? Tipo, eu entrava nas empresas, eu ia nos simpósios e tal, eu tava simplesmente olhando o que era para depois chegar na minha baia, no meu computador e escrever um bagulho. Eu era meio que um terceiro. Só que daí, eu acho que fazendo os exames, eu tava mais ou menos com essa mentalidade, do tipo, eu tô aqui, sabe, gonzo journalist. Eu tô vendo aqui como é pra fazer. Até que foi um dia que eu fui fazer uma ressonância. O Hunter Thompson com tumor no saco. Eu fui fazer uma... Como chama? Não é a ressonância, é o outro. Biópsia. Não, tomografia. Tomografia. Eu tenho medo de tomografia. Tomografia é tranquilo. Tomografia demora 10 minutos. A ressonância é que enche o saco. É aquela que é aquele túnel gigantesco. O túnel gigantesco é ressonância. Esse eu nunca fiz, mas tomografia já... Que daí você fica 40 minutos ouvindo aquele Kraftwerk desafinado. E tem um bagulho da Philips, né? Gigante. Do futuro, às vezes parece da Rússia. Meio claustrofóbico. Daí você frequentou esse ambiente? Frequento até hoje. Preciso fazer os exames ressonância direta. Agora é uma vez. Mas dá pra pedir uma medicação pra ficar mais. Dá, os caras te dão uma coisa pra você ficar mais groguinho, assim. Porque eu imagino. Eu sempre acho que eu vou ter uma crise de pânico se eu precisar de um exame desse. Cara, assim, não vou mentir, agradável não é. Mas uma hora você se acostuma, que você tá deitadão lá pensando na vida. E daí a tomografia não é um túnel, a tomografia é uma espécie de um donut. Que daí você passa pelo negócio e como eles usam radiação, é muito mais rápido. Você não precisa ficar 40 minutos. Tem aquele negócio de iodo, não é esse que tem? Não, acho que não. Acho que é outro exame. Tá. Daí, beleza. Bom, e daí eu fui fazer esse exame da tomografia e aí eu me liguei, que eu falei, cara, eu não tô aqui como... E daí você era a própria fonte da sua matéria, que era a sua vida. Eu não tô como observador, sabe? Eu sou Paty. Eu tô com câncer. Aí meio que... Aí eu me caguei. Você chorou? Aí eu me caguei. Você chorou? Pra fez caralho, o quê? Mas você chorou... Eu li que você chorava no banho. No banho. Que é uma coisa que... Eu luto diariamente, a minha causa, uma das minhas causas é... Mostrem seus sentimentos. Chorar no banho é uma coisa muito masculina, né? Porque o cara não pode chorar. Uma vergonha. Vergonha, né? Porque você mostra fraqueza, mas peraí. Mas você... Não tem problema. Você chorou onde você chorou. Mas você... quando você sacou, naquele momento, no momento hospital, quero chorar, você guardou pra levar pra casa... Ou você, tipo, já tava desestabilizado nesse caminho? Eu não chorei naquela hora porque eu travei. Porque daí primeiro veio o medo. Eu falei assim, caralho, tipo, é comigo, sabe? Não é com os outros, é comigo. Eu não tô vendo. Esse bagulho tá em mim. E eu tomei a decisão de chorar não na frente do meu pai e da minha ex-mulher, porque, velho, qualquer um que tenha acompanhado alguém com câncer sabe, assim, tipo, o negócio é muito pior pra quem acompanha do que pra quem tá passando, assim, muito pior. E os dois estavam num nível de nervos, assim, cara, escangalhados, sabe? Estavam muito ruins, muito ansiosos, esperando. E eu falei, bom, eu posso tentar fazer a minha parte e tentar acalmá-los por tabela. É óbvio que vai ter uns momentos de cagaço, como teve, assim, momentos de medo de morrer, de dúvida, de incerteza, mas é parte do processo também, assim, não dá pra pintar com cores mais fortes, sabe? Falei, bom, não vou encarar o câncer de uma maneira almodovariana, sabe? O meu... Fazendo drama. O meu é Maria do Bairro pra baixo. O meu, a pessoa nem tem. Você precisa ter energia naquilo lá pra lidar com isso daí. É uma situação muito foda, é uma situação ruim. Então, sim, é bom que você guarde energia como pra esse processo. você se preparou? Você acha que você sempre foi uma pessoa estável emocionalmente e não se envolvia, assim, ser jornalista, tipo, era sempre um cara que tava vendo de fora.
Sim, mas daí eu entendi que era comigo, assim. Eu sempre tive uma estabilidade emocional meio trepidante, digamos assim. Mas, de uma certa maneira, você meio que junta a energia e fala, tá bom, eu preciso fazer isso aqui. Vamos fazer isso daqui. Que acho que é uma coisa que as pessoas, quando falam sobre câncer, entendem errado, que é, nossa, você é corajoso. Vencer Você a fez isso batalha. É uma daí e batalha tal. o câncer. E, na verdade, assim, não é corajoso, é que a alternativa é muito pior, né? A alternativa é morrer. Então, tipo, você junta a coragem que você tem aí, os caquinhos de coragem que você tem em vários lugares dentro de você e fala, tá bom, vou enfrentar essa porra e é isso aí. No texto você fala que alguns amigos seus desapareceram e outros voltaram. Sim. A que você atribui esse afastamento ou essa volta? A dificuldade de lidar com câncer. A dificuldade de lidar com câncer. Que é mais ou menos conectando com aquela coisa que a gente falou um pouco mais no começo, que é tipo, teve amigo para quem eu mandei uma mensagem explicando que eu tinha certeza que o cara ia estar lá comigo e meses, o cara não respondeu, um mês depois o cara falou, puta, eu travei, eu não sabia lidar com esse tipo de coisa. Não é todo mundo que consegue lidar com isso, sabe? Ao mesmo tempo, teve gente que não dava porra nenhuma, sabe? Um amigo de faculdade que eu não via há anos e anos. E depois da minha cirurgia, o cara saiu do trabalho, passou na farmácia, veio me trazer remédio e a gente ficou sentado vendo o jogo de futebol, comendo sorvete, sabe? E são umas coisas bem pequenas, assim, mas, puta, eu tenho uma gratidão eterna pelo Fernando, assim, até hoje, por causa disso. E aí acho que a gente consegue emendar em uma outra coisa que é, a partir do momento que as pessoas não conseguem lidar com esse tipo de coisa, elas não têm muita coisa para te oferecer. No sentido de estar junto com você, sabe? Te ajudar nesse processo, nessa caminhada. Uma coisa, um outro desdobramento disso que eu encontrei muito durante o meu processo de tratamento é a galera que chegava para mim e falava, não, Guilherme, fica tranquilo, já passou, já tá resolvido, você vai sair dessa, Jesus tá olhando e tal. E, isso daí apoia ou deixa pra baixo? Isso deixa pra baixo pra caralho, porque assim... Qual conselho ou uma, tipo, força, sei lá, não sei como é que chama isso, essa coisa que você recebeu que você falou, cala a sua boca internamente? Todos esses. Todos. Então, tipo, já resolveu, já tá tudo bem, sabe? Antes da cirurgia, você é forte. Antes da alta. Que é... Não, você é forte, acho que não tem muito problema, mas assim, a pessoa que chega pra você e fala, já resolveu, já tá tudo bem, meio que acaba a conversa ali, tá? Tipo, se já resolveu, se já tem problema, você não precisa falar muito sobre isso. Que é a maneira como a pessoa tem de não conseguir lidar com esse bagulho, sabe? Você acaba a conversa aí. O que faz com que a pessoa que tem o tumor e que sabe que não tá tudo bem, que ninguém pode dar essa garantia que tá tudo bem, ela continua sem aquela garantia e não tem uma pessoa com quem conversar, sabe? E aí tem um sentimento de solidão que daí eu senti isso, mas e conversando com várias pessoas que também passaram por tratamentos parecidos, de outros cânceres, falam a mesma coisa, que é, a partir do momento que você vem e fala, vamos lá, tá tudo bem, Jesus e o escambau, você meio que sai da conversa, e daí você deixa o cara lá sozinho. Você tira o seu da reta. Tira o seu da reta. Você fala, não, eu desejei que ele ficasse bem, mas você não tá lá no dia a dia, você não tá lá conversando com ele e tal. Daí, isso é uma merda, sabe? Isso é uma merda. Se você tem alguém com câncer, assim, acho que a melhor coisa, o melhor conselho que eu daria é tipo, velho, senta pra escutar a pessoa, sabe? E às vezes senta pra fazer porra nenhuma, sabe? Tipo, o fato do cara ter saído do trabalho, ter sentado comigo pra tomar sorvete e ver o jogo do Barcelona, velho, na real eu tava cagando pro jogo, sabe? Mas o simples fato de ter um amigo do lado pra você falar qualquer merda e tal... era muito bom, assim, você sai da sua mentalidade, caralho, eu preciso fazer exame, caralho, eu vou fazer cirurgia, sabe? E te tira um pouco desse processo que é um pouco enlouquecedor. Depois que eu tive alta e tal, uma ex-namorada me mandou uma mensagem falando, porra, eu tenho uma amiga que tá com câncer de mama e eu tô tentando animá-la, eu tô tentando falar pra ela que não pode ceder e tal. Eu falei, cara, assim, para de fazer isso com a sua amiga, sabe? Que, tipo, eu consigo entender essa vontade de ver a pessoa com ânimo, mas assim, você não tá no show da Xuxa, você tá tratando um câncer, tá? Então, tipo, vai ter dor, vai ter choro, vai ter dúvida, vai ser foda, assim, precisa ter um espaço para essa pessoa se manifestar, pra pessoa
ficar triste, ficar ruim, ficar chorando. Você não vai Já ficar percebeu jogando alguém, tipo positividade. assim, chegando perto de você, segurando o choro, segurando uma emoção, assim, mais destemperada? Durante o tratamento? Assim, Cara, algum parente, um amigo, assim. Sua não. própria ex-mulher, Eu assim, em vi... algum momento, assim, tipo, você percebeu que, nossa, ela despencou agora. Não. E eu vi. Não. Eu vi as pessoas meio que se segurando pra não despencar. Porque é foda, sabe? Você fala assim, caralho, tá com câncer, meu Deus, acho que vai morrer. E qual é a sensação de ver uma pessoa se segurando pra não despencar? Porque você acaba muito tendo ruim. que dar uma força pra uma pessoa que deveria estar te dando uma força. Dá uma invertida. Que é por isso que eu acho que eu acertei quando eu fiz aquele negócio do puta, não vou chorar na frente deles. Assim. Vou chorar sozinho. Talvez eu estivesse colocando uma obrigação em mim que não precisasse, tá? Mas, sei lá, foi bom pra tirar um pouco o peso. Porque pra quem acompanha, é uma bosta. E, tipo, ano passado, o meu pai descobriu um câncer de estômago, sabe? E aí inverteu. Então, tipo, eu falo como quem teve um tumor e quem tratou um tumor de alguém próximo, cara. Puta, ser acompanhante é 10 vezes pior. É muito pior. Daí eu queria voltar, naquele momento que você entrou no mundo do câncer, que você viu, tinha uma conversa, um tipo de conversa que você não tinha. Preocupações, Sim. Esse exame é super chato. Sim. Algumas coisas só quem viveu isso. Aqui, meu, não sei o que lá. E daí você virou o personagem da sua vida. Eu vi que eu fazia parte daquela tribo lá e eu comecei a entender um pouco os caras, assim. Como tipo, é que é os caras? Eu conversei... Eu tava esperando pra fazer a tomografia, tinha uma fila de pessoas pra fazer a tomografia, e daí todo mundo ali tinha câncer. Todo mundo. Então, tipo, tinha uma senhora que tinha um tumor de fígado, e daí ela tinha sido internada, ela saiu, daí ela tinha voltado aquele dia pra fazer exame, e o médico falou, pô, seus exames estão meio ruins, você vai ter que ficar aqui. E daí ela numa alegria, assim, é maluco falar isso, mas ela tava numa alegria, e ela tava, não sei, mas ela tava, eu não acho que o câncer deu essa alegria, mas meio que, quando você lembra, todo mundo lembra que vai morrer, tá bom? Mas essa é uma lembrança que a gente coloca no fundo da cabeça, e a gente esquece desse tipo de coisa. Quando você tem uma doença como câncer, você meio que, não é que você lembra, mas a mortalidade é meio que esfregada na sua cara, sabe? E você tem índices, né? Por mais que você fale que os seus tipo, 99%, ok, mas tem 1% ali. 100%. Então, tipo, a mortalidade... o fato de que você vai morrer, não necessariamente agora, é esfregado na sua cara, e você precisa Parece que fica mais lidar presente, com isso. a morte. É mais presente. A morte é muito mais presente. E daí isso, acho que muda um pouco a mentalidade ou a maneira como essas pessoas encaram a vida. Então, tipo, eu vendo aquelas pessoas lá discutindo a comida do hospital, ou então um velhinho do meu lado que tava com câncer de fígado, que falou, pô, o câncer é a melhor maneira de morrer, e eu fiquei horrorizado. Que horror! Por que ele falou isso? Não sei, porque ele tava puxando o assunto, mas agora eu concordo 100% com ele, cara. Eu concordo 100% com ele a respeito disso. Me convença. Cara, tem um médico americano chamado Oliver Sacks, que já morreu. Um cara genial, maravilhoso. Que ele morreu de câncer, e ele escreveu um texto falando isso, que foi no New York Times, acho que meses antes dele morrer. Que é, a coisa que mais mata no mundo hoje é doença circulatória, tá? AVC, infarto, esse negócio. Cara, você morrer de um AVC, ou de um infarto fulminante, ou de ser atropelado por um caminhão na rua, você não tem nenhum tempo pra conseguir amarrar as pontas da vida. Você não consegue falar adeus pra absolutamente ninguém. O câncer, pelo menos, te dá, nem que seja 2, 3 meses, você consegue se preparar minimamente pra esse tipo de coisa. Morrer todo mundo vai, tá? É óbvio que você quer viver a vida mais longa o possível, mas se você se vê numa posição terminal, você pelo menos tem a oportunidade pra corrigir algumas coisas, falar com algumas pessoas, meio que empacotar fazer a sua umas vida. dívidas. Fazer umas dívidas e deixar pros seus filhos. Comprar um apartamento, a pessoa morre e não precisa pagar, né? Sei lá. E daí, sei lá, eu tenho muito medo de perder alguém próximo com, sei lá, um AVC fulminante, um infarto fulminante ou um atropelamento. Porque, velho... Atropelamento sabe, é difícil. A pessoa... Ou então, um acidente de avião, sabe? Tipo, ó, a morte do Boechat me deixou muito mal, cara. Deixou muito mal por causa disso, sabe? Aquela certeza de falar, puta, eu tô saindo num lugar e tal, e nunca mais E daí ver, você não tá muito mais foda, ali no seu lugar, né? Eu espero que eu tenha te convencido, mas eu sei que é um assunto pesado demais. É um assunto pesado, mas você
traz uma perspectiva leve e parabéns. Qual que é o seu signo? Sim, eu acredito em signo. Eu sou Áries. Não é muito do amor, mas Todo mundo fala isso. Satanás. O famoso Satanás, é isso que eu ia falar. O famoso É Satanás. um pessoal que gosta mas tem uma coisa, a pessoa de Áries, vocês tentam convencer a gente de alguma coisa o tempo todo. A gente quem? Qualquer pessoa. Ah, Tipo, é? eu te falo das minhas amigas. Eu tenho uma amiga que é de Áries e ela, tipo, ela tenta que a verdade dela é a única que Que vale? quer. E tem um poder ali de persuasão. Eu acho que é isso que é Áries. Mas é louco, assim. Eu pedi para as pessoas mandarem mensagens, daí eu recebi uma mensagem aqui. Fale. Depois a gente tem que falar da parte pós-câncer, que é a mais legal. Você venceu o câncer, né? Não, mas peraí. Mas tá com tempo? Dá pra falar isso? Claro! Tá. Oi, Amanda, tudo bem? Ansiosa pela gravação sobre saúde mental em pessoas com doenças graves. Meu pai tem câncer no fígado e está na fila de transplante e depressivo. Os remédios que são administrados estão acabando com a coordenação motora e lucidez dele em alguns dias. Já foram trocados e, enfim, é uma situação bem difícil. Não sei mais o que fazer para ajudar. Depender do SUS é tenso. É uma merda. Porque tem uma coisa, né? Um contato com a morte diário e parece que ela vem se aproximando. E tem aquela coisa do... Muitos remédios para depressão, se você ler a bula, não recomendo ninguém ler a bula, mas quando eu enxergava melhor, eu lia bastante a bula. E é indicado para as pessoas com câncer, porque é lógico que você fica triste, assim. Em algum Supernatural. Ia ser lógico, estranho se você não ficasse. Pode acontecer também. Mas em algum momento você falou assim, será que eu preciso de uma ajuda psicológica? Ou, sei lá, sua família quis ir pro outro lado. Você falou que fazia terapia por Skype. Mas você já fazia terapia antes? Eu fazia terapia antes. Tá. Eu fiz durante anos terapia, daí eu tive alta. E daí, logo depois que eu descobri, quando eu tava começando a parte de exames, eu mandei uma mensagem pra minha terapeuta, eu falei, ó, dona Kátia, preciso voltar, porque descobri um câncer, acho que eu preciso de uma ajuda pra processar essas coisas que vão acontecer. E daí, no dia seguinte à minha cirurgia, eu fiz uma por Skype, e foi ok, foi de boa. Mas a morte era uma coisa presente nessas conversas ou não? Era muito presente. Não era da sua personalidade até então? Cara, Ou você já era emo, gótico? Não, eu não sou da fase emo gótico. Eu já tava meio já tava velho pra essas coisas. Mas eu sempre tive uma personalidade meio melancólica. The Cure. Muito The Cure. Tinha uma época que eu gostava muito Ryan Adams, que também era uma coisa triste pra cacete, assim. Eu acho que eu sempre extraí um prazer dessa melancolia, essa coisa, assim. Que era uma coisa muito mais de estilo propriamente do que de vida. E daí eu achei que a terapia, em um certo momento da minha vida, ia me ajudar, e como de fato, efetivamente ajudou. Tive a alta, voltei, e daí, depois de todo o processo, acho que a parte mais difícil do processo inteiro, mais do que a cirurgia, mais do que os remédios depois, foi aprender a lidar com a ansiedade envolvida nos exames, e na expectativa e no medo do câncer voltar. Porque você começa a fazer exames periódicos, agora eu imagino que eles sejam mais espaçados. Isso. O meu quando você acaba você tem alta do câncer, você tem a primeira alta do câncer, eu fui fazer o que a gente chama de controle, né, que são os exames a cada 3 meses. Então, precisava ir para o hospital, fazia a sua ressonância, tirava um sanguinho, fazia o raio-x. Falava, Guilherme, doutor Benigno olhar. Falei, aí, tudo bem? Deixa eu ver como é que tá essa bola aí. Mexia na bola. Tchau, mas daqui a você 3 não meses. arrancou a bola? Você arranca, mas você põe um protótipo. Você põe uma prótese. Então, tá. Eu tenho uma bola siliconada. Uma pergunta bem curiosa. Você pode ter filho? Isso é uma coisa muito básica que eu devia ter falado antes. Eu não sou estéril. Eu não sou impotente. Meu amigo passou por isso e eu tenho vergonha de perguntar pra ele. Não, sistema redundante. Se você pede um pulmão, você não morre sufocado. Tem um outro que consegue... Não sei. Não, eu sei, mas é uma pergunta boa, porque essa é sempre a primeira pergunta que as pessoas fazem quando eu falo, mas é normal ter essa vergonha, porque, tipo, como aconteceu comigo próximo, eu falo, cara, daí até a gente fica numa fofoca, assim, tipo, mano, mas ele pode ter filho. Ele virou eunuco? Como é que é agora, biologicamente? Mesma coisa. Negócio. O pau fica duro, você goza, você ejacula, você tem tesão. É a mesma coisa. A diferença é que você tem uma bola só, em vez de ter as duas. Tá. Mas continua funcionando normal. É óbvio que também tinha uma tensão, porque você fala, bom, eu gosto muito do meu testículo. O único que me faltou. Mas dizem que dói, né? O quê? Testículo.
Dói, tu leva um chute. Então, Falam que é uma dor parecida agora com não levar vai uma doer. bolada no peito. Olha a nossa conversa pra onde for. Não, mas Vai peraí. Se eu levo uma bolada no saco, Amanda, tem um testículo de silicone que não vai Que não doer. vai doer, ele não tem Mas a bola vai coisa pegar nervosa. na outra bola, na bola Tá. real. Então vai doer pra caralho do mesmo jeito. Tá, então você não perdeu. Não tem a vantagem. Você tá tentando ver um lado bom de ter perdido o negócio. As bolas no saco agora doem só a metade do que doíam. Não sei, nunca tirei essa prova. Tá, então... Mythbusters. Vamos dar um chute aí. Mas enfim, tem um processo de ansiedade muito foda. Que E aí de 3 em 3 meses. Isso. E daí, depois de um certo tempo, é de 6 em 6. E daí, 2 anos depois, você ganha a sua alta mais importante, que é a segunda alta. O que é a segunda alta? Depois que você tem a primeira, que o médico fala pra você assim, Guilherme, seu corpo não tem mais nenhuma célula de câncer, pode ir pra casa, você precisa ficar prestando atenção pra ver se aquele tumor vai voltar ou não. O câncer é uma doença desgraçada, porque ela é resiliente. Então, as pessoas falam assim, eu venci o câncer. Bonitinho, você venceu um câncer, você não venceu o câncer. Você pode tirar esse tumor e ele voltar um tempo depois. E aí você precisa passar pelo mesmo processo, um processo um pouco pior, inclusive, que precisa ter uma dose um pouco mais forte e o escambau. Então, na minha cabeça, a primeira alta era legal pra cacete, mas o importante mesmo era a segunda alta. 2 anos depois. E daí, você começa a ter contato um pouco com aquela ansiedade que fica envolvida antes de você abrir os exames. Isso é uma parada muito real. Porque Quando daí... chegava os exames, você olhava antes do médico ou você tem que esperar o dia? Não, eu não faço esse tipo de coisa. Eu não abro exame. Porque é enlouquecedor isso. Você vai botar no Daí Google... você bota no Google, você não fez a mesma coisa. Você descobriu Você que tinha tá câncer no louco. Google. Mas é Você exatamente descobriu por que isso. tá curado no Google. Mas é exatamente por isso, cara. Porque eu senti uma angústia desgraçada. Eu falei, cara, não vou passar isso. Eu estou pagando um médico. Meu plano de saúde está pagando um médico pra ele abrir esses exames e ver o que está acontecendo. É isso. E daí fica 10... Como é uma consulta? Você chega lá, doutor, tudo bem? Guilherme, tudo bem? Tá, Deixa eu ver isso aqui. Abre, vê o papel, tá bom. Que a gente vê aqui 3 meses, sabe? Tipo, dura 10 minutos esse bagulho. O problema é que até entre você fazer e o médico abrir, você tem uma semana, 10 dias lá, que eu ficava num estado de nervos à flor da pele, assim, porque você fica com uma ansiedade desgraçada para saber se aquela merda voltou ou não. E isso meio que começa a acumular dentro de você. No primeiro controle, não era nada, eu tava de boinha, assim. Mas aí, conforme foi passando os controles trimestrais, a quantidade de tempo que eu ficava angustiado antes foi aumentando. Então, no último mês, no mês anterior ao exame que deveria me dar a segunda alta, eu chorei todos os dias. Um mês inteiro, todos os dias. No dia anterior a eu ir pro hospital, para abrir os exames, eu e minha ex-mulher, a gente foi assistir um show do Curumim, eu lembro até hoje. Um show do Curumim. Nossa, isso também não me ajuda, né? Não, ele não, cantou mas ele é Stevie um pouco Wonder. melancólico, né? Mas ele tava cantando Stevie Wonder, cara, no Sesc Pompeia, e foi maravilhoso o show. E, velho, ele cantava lá, Isn't She Lovely, e eu me debulhando em lágrimas, assim. As pessoas todas dançando de boa, e eu, ai, meu Deus! Porque você fica num estado super emotivo, super emotivo. E daí, essa ansiedade foi crescendo num ponto em que 6 meses antes eu comecei a ter ataque de pânico. Foi a primeira vez que eu tive ataque de pânico na vida. Meu primeiro ataque de pânico foi ao vivo na CBN. Não foi agradável. Acho que o Boechat também, que ele teve uma coisa no ar, né? Teve? Ele teve. Não sabia. E aquela Isabela Camargo, da Globo, ela... Eu ouvi o seu podcast com ela. E é uma coisa assim, você tá tendo um pânico, eu posso ter uma crise de pânico aqui, ninguém vai perceber. Sim. Porque é uma coisa interna, né? No meu caso, quando eu tenho uma ansiedade aguda, o meu eu costumo dizer que é uma bola de tênis com o núcleo gelado e a membrana, ela tá pegando fogo. Isso que eu sinto. Mas o que você sente quando você tá com pânico? É uma boa metáfora sua. Naquele dia específico, eu tava sentindo que eu tava afogando. Assim. Que eu não conseguia respirar, porque eu fazia os comentários na CBN, ar, né? Ao vivo, em cadeia nacional. Eu fazia os comentários e escrevia um roteirinho que eu ia meio me guiando para as coisas que eu ia falar sobre tecnologia. E eu sentia que eu não conseguia terminar um parágrafo, sabe? Que estava me faltando ar. E eu não sabia o que era. E não consegui terminar o comentário. Quem era o Heródoto?
Não, acho que o Heródoto não era mais a CBN, era o Fernando Andrade, que tá até hoje na CBN São Paulo. CBN São Paulo, acho, CBN Brasil, não lembro. E daí, eu saí de lá, horrorizado, fui num café do lado da Editora Globo, onde eu trabalhava, chorei, liguei pra minha irmã, falando, ai, meu Deus, eu achei que aquilo estava relacionado com uma volta do câncer, que é uma loucura do cacete, não tem absolutamente nada a ver. Claro. Mas daí eu encontrei uma amiga que trabalhava comigo, que estava no carro ouvindo, ela falou, pô, eu gostei do seu comentário hoje, mas caiu a ligação, o que aconteceu? Eu falei, pô, tive um ataque de pânico no meio do negócio e tal. Que é exatamente isso que você falou, as pessoas de fora não percebem, assim, mas o bagulho, pra mim, era insustentável, assim, eu não conseguia. E daí eu não consegui mais entrar ao vivo. Ah, você pegou uma fobia. Eu peguei uma fobia de entrar ao vivo. E nunca mais? Eu entrei algumas vezes, assim, mas era um processo. Era um processo, assim, eu entrava na CBN ao vivo tranquilamente, durante anos, sabe? Tipo, e aí, tudo bem? Daí um belo dia disparou Mas uma num belo coisa. dia fez assim, ó, virou a chavinha. Virou traumático. E daí a minha terapeuta falou assim, Guilherme, acho que não é à toa que isso aconteceu faltando 6 meses pra segunda alta. E daí tem uma série de outras coisas também, meu casamento tava uma merda, o trabalho tava várias coisas juntaram pra justificar esse tipo de coisa. E daí você começou a tomar o remédio ou só com psicoterapia? Não, eu comecei a tomar um remédio. Eu E você precisava toma tomar um até hoje? remédio. Não, parei de tomar já. Já acabou o tratamento, mas teve um... Nunca mais voltou? Eu voltei depois, porque durante o tratamento de câncer do meu pai, aconteceram também uma série de outras coisas, questões familiares que não envolviam, questões profissionais, que aí eu também comecei a ter uns ataques de pânico, mas daí já meio que estabilizou de novo. O remédio foi bom para ajudar a sustentar, para você sair na rua, para você não ficar em casa chorando e tal. Porque o pânico paralisa, né? Mas é uma comparação, nada é parecido, mas eu acho que, assim como um câncer, uma pessoa que tem depressão ou pânico, ela sempre vai ter que estar ligada nela mesma, porque isso pode voltar. A partir da primeira vez que você teve um start, muita gente manda mensagem, eu tô me tratando, será que isso vai voltar? E eu já tive essa dúvida, falei, agora eu vou ser curada, não sei o quê, tô diminuindo o remédio. Spoiler. Vai voltar? Vai voltar. Eu demorei a me ligar disso. Porque eu achava, não, eu tive só essa crise aí no dia da CBN e vai ser de boa, agora tudo o resto é tranquilo. Não, agora agora mais uma ou menos nova regra janela da que abriu vida. na tua vida. Regra de Pode vida. acontecer. E não, sei lá, que bom que você não relutou, tipo, do medicamento. Você, em algum momento, você falou, não, vou tomar, coisa de... No começo eu tava relutante. Da minha cabeça, eu que inventei isso, eu paro. Era uma bobagem, mas eu falei assim, não, eu nunca precisei de remédio, nunca vou precisar. Que é uma postura imbecil, assim. Mas daí teve o primeiro turno acho que da eleição de 2016, segundo turno, o primeiro não lembro, que eu acordei 6 horas da manhã para fazer um plantão, num domingo. E daí eu fui votar, eu errei meu negócio, minha zona eleitoral 3 vezes, sabe? Daí eu sentei para tomar um café, eu falei, cara, não dá, assim, não tem porquê eu não tomar remédio só por uma questão de orgulho, assim, é uma bobagem do cacete. E é muito estranho, né? Ninguém não toma, sei lá, um remédio pro estômago quando tá sentindo azia por uma questão de orgulho. Tipo, que nem quando você percebeu que a sua bola tava estranha, você já foi pro hospital do câncer. Sim. Se você não... É muito estranho que a gente ainda não procura o lugar correto ainda quando é da cabeça. Eu queria agradecer e dizer desculpa por alguma indelicadeza. Por quê? Porque é que assim... Não, se fosse uma delicadeza, eu teria falado, relaxa. Porque o câncer é uma coisa delicada e pra mim, pessoalmente, é uma coisa que me dá bastante medo. Porque, assim, eu nunca tive ninguém perto, só esse amigo que foi, sei lá, o ano passado. Então, é muito assim, acho que talvez, quando eu vi essa situação, eu percebi, talvez eu esteja ficando adulta. Porque tá chegando essas coisas, eu sou adulta, né? Tá chegando... Talvez não, você já é adulta. Não, porque, sei lá, eu comecei a pensar que uma pessoa que eu gosto pode morrer. Pode. Não só de câncer, de várias outras coisas. Mas tem várias coisas. Eu tenho muito medo da morte, porque eu estava no desfile que o cara morreu. Do Fashion Week.
Ai, puta, que essa notícia foi Isso, foda e eu também, nunca cara. eu não Nossa. contei aqui, vou contar aqui. Gente, eu tenho um medo. Quando quando eu era criança, minha mãe trabalhava numa fábrica e ela demorava, às vezes ela chegava muito tarde, porque ela fazia hora extra, etc. E meu avô, que ficava comigo, ele começava a contar os ônibus, quantos ônibus atrasada ela tava. Não existia celular, então a gente não sabia. Sei lá, às vezes minha mãe atrasava 5 ônibus, ou sei lá, era pra ela chegar 5 da tarde, ela chegava às 7, sei lá. E eu sempre fui uma criança aflita, ansiosa, e meu avô não sabia que isso me deixava mais apavorada. Porque, sei lá, minha mãe não tá vindo, o que aconteceu? Ela morreu. Eu acho que ele tava tentando me tranquilizar, ou se tranquilizar, e nunca aconteceu nada. Então, eu sempre associei o atraso com a morte. Sim. A minha vida inteira, se eu marco com você 3h30 e você não chega 4h10, eu não vou ficar te mandando mensagem. Você acha que eu onde você tá. morri no meio do caminho? Eu vou achar que você morreu. Então, a minha mãe... Deve ser sempre... angustiante a vida moderna pra você, hein? Sim. Puta A minha mãe, merda. ela me ensinou pra burlar esse sentimento. Pensa assim, beleza, ele se atrasou, daí notícia ruim sempre chega rápido. Então, sei lá, ele vai ver que você é a última pessoa que falou com ele E no vai WhatsApp, ligar. alguém vai te ligar. Então, não, ele não vai ser atropelado, nem morrer, nem ser sequestrado, nem nada. Amanda mãe tem toda a razão. Não, nem sempre. Daí, Tá bom, nesse aspecto. ok. Quando eu estava no Fashion Week, passou um cara lá, de repente, sei lá, terceira pessoa, só que pá, caiu. O que veio? Esse sentimento Você do viu meu avô. ele caindo? Vi, ele tava na minha frente. Daí, eu comecei a olhar e, tipo, o cara tava estranho, toda aquela movimentação. Quando ele foi colocado na maca, ele já estava duro. E daí, eu comecei a, tipo, racionalizar. Eu lembro que eu tava com meu namorado no desfile. Eu não lembro de nada que aconteceu, porque o desfile continuou. Então, eu, tipo assim, o quadro do filme da minha vida era eu sozinha e, tipo, não sei o que aconteceu. Eu lembro que meu namorado falou que ficou amigo da menina do lado, eles comentando o desfile. Eu não vi nada. O desfile é sempre tudo escuro. Tava muito mais escuro, só tinha eu. Tentando racionalizar que aquele momento, que era improvável. Qual a chance de uma pessoa morrer num desfile? Não, nunca aconteceu, nunca Baixa. aconteceu, nunca aconteceu, nunca aconteceu, nunca aconteceu. Eu entrei no Uber, o cara tinha morrido. Então, é que assim, tipo, eu passei a vida inteira lidando com esse pensamento. Mas pode acontecer. Então, eu sou louca. Não, vamos conversar rapidinho. Conversar rapidinho sobre probabilidade, que é o seguinte. Eu sei, Isso- gente, mas isso- então, isso vale eu tenho pra câncer. 33 anos. Calma, Então, quantas vezes eu acho que uma pessoa morreu? Mas uma vez ela morreu, sabe? A gente precisa estar preparado para conversar sobre câncer, por quê? Porque a humanidade, de maneira geral, está ficando mais velha e câncer é uma doença que está correlacionada com idade. Então, conforme a humanidade vive mais, maior a chance de ter câncer. A estimativa é que uma pessoa em cada 3 no mundo, em algum momento, vai lidar com câncer. Pode ficar tranquila, porque agora sou eu essa pessoa, por enquanto. Mas assim, se for só para mulher, é 1 a cada 2. Então, é inevitável que qualquer pessoa enfrente isso, seja em si mesmo ou em pessoas queridas. Agora, falando em probabilidade, qual que é a probabilidade de alguém morrer no desfile? Baixa, mas não é nula, é baixa. Que é uma coisa parecida também com o câncer, no sentido que você pode, que nem você falou do seu amigo, pô, straight edge, puta vida regrada e o cacete. O cara pode também ter uma vida super regrada, só comer coisa orgânica, correr 10 km toda manhã, o cacete, e desenvolver um câncer cerebral que vai matá-lo em 2 meses. Assim como um cara pode fumar dois maços de dab durante a vida inteira e morrer porque torceu o pé e teve uma infecção com 80 anos de idade. O cara que fumou tem uma maior probabilidade de ter câncer de pulmão. Não quer dizer que necessariamente ele vai morrer daquilo. Assim como o cara que tem uma puta vida, come orgânico, escambau, acorda às 5 horas da manhã para correr, tem uma mutação num gene que aumenta consideravelmente a probabilidade de ele ter um câncer no cérebro. Todos nós estamos passíveis de sermos escolhidos nesse jogo. E se pensar muito sobre isso, você não vive. Então, exatamente. Imagina então ser é isso. uma pessoa que todo dia acha que alguém morreu na minha vida. Segue o jogo, sabe? Porque
uma hora todo mundo vai morrer, existe a chance da gente ter câncer, então vai, bonitinho, vamos aproveitar isso aí de alguma maneira. Eu sei que é estranho falar isso, Não, faz todo sentido. mas é que pra mim já é muito natural. As pessoas falam quando eu falo isso, as pessoas fazem uma cara de horror, assim, pra mim, tipo, meu Deus. Eu acho que, tipo assim, gostaria de ser bem resolvida como você. Entende? Tipo, que bom, quero chegar nesse nível, mas é duro, acho. Sei lá, nunca tentei. Vamos pensar. Bom, gente, com essa reflexão super leve, super natural, um programa sobre morte, um programa sobre erro. Programa bem leve. Você agora pode começar muito bem a sua semana. Esse foi o Esquizofrenas. Obrigada, Guilherme, de verdade. Obrigado por me dar o espaço, por me receber aqui. Você não tem redes sociais, você só tem Twitter. Eu tenho um Twitter, que é o Gfeliti, G-F-E-L-I-T-T-I. E você também pode me encontrar. Eu tenho um podcast chamado Tecnocracia sobre os problemas que a tecnologia trazem à nossa vida. É verdade que se eu dormir com o celular do lado, dá tumor no cérebro? Isso é que nem a história do ovo, que tem capa de revista que fala o ovo faz bem, daí na semana seguinte o ovo faz mal. Faz 30 anos que os caras não sabem se o ovo faz bem ou o ovo faz mal, e também não tem nada muito conclusivo sobre o... Celular não dá câncer, por enquanto. Não quer dizer que não dá câncer. A gente não tem nada comprovado. Agora, se der, fudeu. A humanidade toda vai estar carregando tumor em algum lugar. Nossa, tem muitas metástases. Tem bilhões, não é exagero. Que gostoso, né, gente? Então a gente volta... Terminar o programa num nível coisa bom, positiva, né? Uma coisa vida, né? Paz nos estádios é o que pedimos. Um beijo, até semana que vem. Tchau.